Muito boa tarde. Está no ar o Comando do Meio-Dia. Boa tarde, Donizete Adão. Boa tarde. E hoje teremos uma entrevista exclusiva e ao vivo com o engenheiro Leonel Brizola, candidato a presidente da República pelo PDT. Os telespectadores poderão formular perguntas ao presidenciável Leonel Brizola pelo telefone 222-0100. E também vamos mostrar perguntas às pessoas que foram feitas nas ruas de Teresina. O presidente da Câmara de Timon demite funcionários fantasmas, os funcionários ociosos. A velhinha de Piripiri também terá participação no programa de hoje. Prefeitura de Timon repassa verbas para a conclusão da Ponte da Amizade. Vamos começar o Comando do Meio-Dia daqui a pouco com o quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz. E com a velhinha de Piripiri, que também está no aguardo, na expectativa da chegada aqui na emissora de Leonel Brizola. Nós voltamos. Sua nova sede, a Rua Vereador Dionísio dos Santos, 1221, Tabuleta. O programa de hoje, com o quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz. Como é que está a senhora, tia? Estou levando a vida... Ana Maria é o nome da senhora? Sim, senhor. A senhora vai pedir o que aqui na televisão? Me pediu o senhor uma passagem para mim ir para São Paulo, para casa do meu filho. Para mim ir para lá, ele mandou dizer para mim que era para mim ir, que ele, quando eu quisesse vir, que me dava de volta para cá. Você vai fazer o que lá? Eu vou mesmo só passar uns tempos para arejar minha cabeça, seu Donizete. Arejar meu juízo, que eu estou muito cansada de viver aqui, moro no Buenos Aires, vivo muito cansada de... E a senhora tem quantos anos? Eu sou do dia 11 de fevereiro da era de 29. Da era de 29? Sim, senhor. Não é fácil. Sim, a senhora quer uma passagem para São Paulo, sim, não, mas senhor. aí é difícil. Aí passagem para São Paulo não tem jeito, não. Não, doutor Donizete. Acho que é difícil passagem para São Paulo. Ah, meu Deus, eu só vim pedir porque eu sabia, eu tinha na certeza que eu tenho fé em Deus. Tenho fé no Senhor e tinha certeza que eu tenho fé pura em Jesus. Que eu chegasse aqui na presença do Senhor, é tanto que a moça de preto... A senhora acha que vai vir aqui ganhar uma passagem para São Paulo? Era, e eu tinha... Que é isso? Eu tenho assim a certeza de que o Senhor... Eu acho que não é assim. Pois é, mas é porque eu tenho certeza então, porque o Senhor é uma pessoa... Então já está acertado, a senhora já ganhou a passagem, tá? Santa criatura. Paulo Tavares, um dos donos lá da empresa Tavares, já se propôs a dar passagem para a senhora para ir para São Paulo. Senhor. Caso solucionado, então, Hebe, só manda lá então a cartinha. Todas as 12 horas do dia. Eu vejo o rostinho do senhor na televisão. Todo dia. Tá? Eu desejo maior e a coisa mais bonita que eu acho é o programa do senhor, nas 12 horas, plantão de meio-dia. Tá bom, muito obrigado. Tá certo. Senhor. O problema do senhor, como que é o nome do senhor, por favor? Adivar vai de Aguiar. Hã? Adivar vai de Aguiar. Fala mais devagar, por favor. Zé Adivar vai de Aguiar. Adivar Vaz de Aguiar. É. Qual que é o problema do Só senhor? vai embora sertanejo e tu sai pra cá pra mim se tratar aqui no hospital ali, em Teresina. Certo. Não tem condição. Por quê? Mas tem pra fazer exame de sangue, de fezes hoje, tudo. Não tem outro negócio pra me fazer, não tem condição. O senhor quer fazer os exames e não tem condições. Cobrar até entre O os senhor não 50 pode mil. fazer os exames pelo INPS? Não tem. Não tem? Quais são os exames que o senhor precisa fazer? Esse é um negócio aqui, andou aqui, que é pedado para figo. Precisa fazer radiografia. Radiografia, e não tem condições Não de tem fazer. condição, o percurso é 350. Quanto é que fica? 350 cruzado. 350 cruzado. O caso dele já está solucionado também. A Hebe está me informando aqui Ah, é? que o doutor Adivar Vaz de Aguiar já vai lhe oferecer o tratamento. É? Pois é. Adivar Vaz de Aguiar é o senhor. É. É isso? Então, é o doutor Kleber Coutinho. Doutor Kleber Coutinho, que é irmão do vereador Olésio Coutinho, caso Tá mais. certo. Não tem condição, Então tá estou na solucionado. Tá casa. solucionado já o problema. O senhor pode ficar na portaria, o moço já vai dar lá o bilhete para que o senhor possa fazer radiografia, tá bom? Tá bom. Já vai ver o que é que está acontecendo aí. Se precisar operar, daí a gente dá um jeito também, né? Muito obrigado, então, ao Tá bom. doutor Kleber Coutinho e ao Paulo Tavares, um dos proprietários da empresa Tavares. A velhinha de Piripiri está na expectativa do Leonel Brizola, o engenheiro Leonel Brizola, que chega daqui a pouco, conforme o prometido, na emissora para uma entrevista exclusiva e ao vivo, no Comando do Meio-Dia. Coloca, por favor, a velhinha de Piripiri, que está ansiosa para acompanhar a entrevista de Leonel Brizola. Ai, esses ônibus não tem jeito, eu tô arrechada, eu tô aperreada, porque daqui a pouco chega aqui na TV Timão, sabe quem? Sabe quem?
Leonel Brizola! Ai, Brizolinha, meu amor, que saudade! Daqui a pouquinho ele vai subir aqui no morro, né? Eu tô felicíssima. Alemão, coloca o somzão aí, alemãozão. Ai, ai, ai! Ei, pare! Pare com esse som, pare, porque eu vou ligar lá pro aeroporto pra ver se o avião já chegou da Parnaíba. Ai, ai, ai. Alô? Alô, alô? Já chegou o avião do Brizola? Tá aterrissando? Manda aterrissar logo, menino. Dá autorização de aterrissagem que eu tô esperando o homem aqui. Ele vai falar ao vivo daqui a pouco no comando. O meu gaúcho, barbaridade, tá vindo, é? Tá bom, tô aguardando. Ai, 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 tá chegando o Brizola. Eu quero fazer tanta pergunta ao Brizola. Brizola que é meu amigo desde a Revolução de 64, né não, Brizolão? Daqui a pouquinho tô te aguardando aqui no morro, viu, meu amor? Vem logo, vem logo. Aguarde daqui a pouco o Leonel Brizola do PDT pra você, viu? Com a velhinha, é claro, né? Porque sem a minha presença não tem graça. Gostou? Até já. Demissão de funcionários ociosos na Câmara Municipal de Timon. O presidente da Câmara Municipal de Timon, vereador Jamil Gedeon Filho, demitiu 45 funcionários daquele poder que estavam fora do período de estabilidade exigido pela lei. Mesmo assim, todos esses servidores terão prioridade na hora da realização de concurso público a ser realizado pela Câmara no próximo dia 3 de setembro. A medida visa moralizar o poder legislativo municipal, tornando-o detentor de credibilidade popular. Vamos dar continuidade ao quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz. O nome da senhora, por favor? Maria José. Dona Maria José, qual é o pedido que a senhora veio fazer aqui no Eu comando? gostaria de ganhar duas passagens para Canindé, meu marido pagar uma promessa, porque ele está desempregado. E todo lugar que ele chega para ir atrás de emprego, o pessoal recusa, sabe? Porque a barra dele está muito grande. Um dia ele foi comprar um bombom para minha meninazinha, aí o homem da quitanda disse assim, não, eu pensei que esse homem fosse um mendigo, por isso que eu não vendi o bombom para ele. Aí A senhora quer fazer uma promessa lá em Canindé? Não, ele quer pagar a promessa. Vai pagar a promessa, mas arrumou um emprego e vai pagar a promessa assim mesmo? Vai, mas eu vim aqui porque nós não temos condição de pagar as passagens. Não tem jeito. E essa promessa é de cortar a barba? É, que ele fez para a mãe dele. É interessante, cara. Pois é. Bom, então tá aí, a senhora quer duas passagens para Canindé. É. A senhora... Uma passagem só. Duas, uma de volta e outra de ida. Tá certo, tá passado, então tá, já conseguiu, com o vereador Jamil Gedeon. Tá, o presidente da Câmara Municipal de Timon vai lhe oferecer a passagem. Tá, ele já está aqui na emissora, comunicou, tudo bem, a passagem para essa senhora, para que o marido possa cumprir, pagar a promessa, o que os políticos geralmente não fazem, né? O cidadão vai cumprir a promessa cortando a barba. E o seu caso, companheiro? É, o problema do nariz, sou doente do nariz. Problema de nariz? É. E o que você quer? Eu queria uma ajuda, né? Porque o meu médico disse que não tem condição de operar aqui, disse que era para Recife, né? Aí eu estou sem condição, eu queria uma ajuda. Você quer fazer o tratamento em que estado? De Recife. Lá na cidade de Recife, em Pernambuco. Sim. A cirurgia é uma cirurgia? É uma cirurgia. Aqui me parece que não tem tratamento para isso. Foi, o médico falou que não tem, né? Que desperta a cabeça. O doutor Luiz Firmino? Foi o doutor Luiz Firmino. Firmino, que é o secretário de saúde do município, falou que não tem condições. Foi, falou. Mas já se arrumou um médico lá em Recife? Acho que ele já arranjou, né? O problema agora está na estadia. Você vai ficar lá uns 3 meses, é isso? Pois é. E você precisa de estadia? Preciso. Vê como é que a gente pode fazer o Serviço Social do Estado do Piauí. Deveria fazer isso para você, né? Já que aqui não se dá o tratamento médico, pelo menos que ele dê a estadia lá em Recife. Sim. Tá, vamos fazer um apelo então. A doutora Floriza Silva ou a Carolina Silva, que é do CERCE e LBA, respectivamente, para que então socorram esse rapaz. Como é que é o seu nome? João Alves Pereira. João Alves Pereira. Tá certo. A Carolina sempre assiste o comando, você aguarda ali no telefone, tá? Que ela deve ligar para cá.
Ok, tem um cidadão aqui também que vai fazer um pedido. Como é que é o nome do senhor? João de Souza Barros. Senhor João de Souza Barros. Qual que é o problema do senhor? Meu problema é um óculos que eu me operei e não posso comprar o óculos e O senhor está operado? Estou operado da vista e estou com mais de mês que ando com a receita no bolso e não O que o senhor tinha nos olhos? Era catarata. Catarata. Sim. Aí operou e agora precisa do óculos. Preciso do óculos e não O posso senhor comprar. está enxergando bem ou não? Não, senhor. Só enxergo, boto esses aqui só para ver Mas se... o senhor não enxerga bem e ainda usa óculos escuros aí? É porque esse aqui dá uma refresca a vista, porque se eu tirar o óculos aí não fica ruim demais, mas do que lado do tempo. O senhor tem quantos anos? 63. 63 anos, não tem condições de comprar o óculos. Não, eu não ganho nada, eu ganho 40 mil de aposentadoria, não dá nem pro café. Olha, nós vamos fazer o pedido aí, viu? Deve aparecer alguma ótica, eu tenho certeza, tem muitos proprietários de óticas que assistem o Comando do Meio Dia. O senhor aguarda na portaria da emissora que nós vamos fazer esse apelo aqui agora. Que se tiver alguém nos assistindo que entre em contato pelo 2220100, arrumar um óculos para esse cidadão, um ancião, já um homem cansado, já de idade, operou e não tem condições de comprar o óculos. Eu queria antes de morrer enxergar o mundo, porque não enxergo, anda babatando e puxado pelos outros. Eu vim para aqui com as donas me trouxeram ali. E é por causa da operação que antes eu divulgava bem, mas depois da operação, o médico mesmo me disse que só enxerga se comprar, se arranjar os óculos. Tá certo, vamos aguardar aí, viu? Se Deus quiser, o problema do senhor vai ser solucionado. Da receita? Pode deixar a receita com ele ali que ela vai ver. Veja aí, Elvis. Um óculos aí para ele, vê se nós conseguimos. Se alguém aí... Nós temos a expectativa, então, de Leonel Brizola. A Câmara 5 já está posicionada para registrar a entrada do Brizola, por favor. Você sabe? Isso. É essa Câmara aí que vai registrar a chegada do Brizola aqui no pátio da emissora. Nós estamos na expectativa do presidenciável do PDT. Seu caso de desaparecimento? Começando a Donizete, meu problema é muito grave. Meu irmão foi domingo para Coroa com 9 amigos. Então, os amigos dele que deixou ele lá 5 horas da tarde, bebo, dormindo. Então, essa data, meu irmão hoje está com 10 dias, meu irmão ainda se voltou para casa. Então, eu levei o caso para o 7º distrito, o delegado abriu um inquérito para os amigos dele. Uma das amigas dele disse que jogou um balde d'água bem pequenininho na cabeça dele. A outra disse que deu um pouquinho de café. E nem balde d'água, nem café, até hoje meu irmão ainda não voltou para casa. Então, eu estou pedindo que se ele estiver vivo, ele apareça, que nós estamos se acabando. Tá, essa aqui é a foto dele? Vivo ele não está, eu tenho certeza que meu irmão vivo ele não está de jeito nenhum. Mas por que você tem certeza? Porque se ele tivesse vivo, ele já tinha voltado para casa. Ele saiu na sexta-feira. No domingo, hoje está com 10 dias. Hoje está com 10 dias que meu irmão está desaparecido. Eu estou com todos os documentos dele aqui. Mas que indícios você tem, o que a família possui, para acreditar na morte do irmão? Doutor, ele estava separado da mulher, mas eu não sei o que tem problema, eu não sei de nada. Eu sei que até esta data meu irmão não voltou. Os amigos deles que deixou ele lá 5 horas dormindo na coroa. Só porque estava separado da mulher? Mas isso aí não vem o caso. O caso é que eu... Tem alguma coisa por trás, não tem? Eu acho que tem. Um momento aí tem uma coisa atrás. Alguma coisa de traísmo aí? Uma coisa aí tem. Então é essa foto aqui do irmão? Essa minha foto aí. Eu quero que ele apareça se ele estiver vivo. Tá, nós também queremos. Mostra aqui, por favor. Mostra essas duas fotos aqui. Ai, aí, esse é o cidadão desaparecido. Como é que é o nome dele? É Luiz Carlos Paiva da Silva. Ele estava na coroa onde? Estava na coroa lá do Curtume, na coroa do Parnaíba. É interessante. Desapareceu então no domingo. Hoje está com 10 dias. Você acredita que tem acontecido o que com ele? Eu acredito, no mínimo, eu não tenho certeza que se eu tivesse certeza, eu já tinha reagido. Eu tenho certeza que, no mínimo, os colegas dele viram ele morrendo afogado, não quer dizer para não se condenar, ou então enterraram ele, porque nem o corpo do bombeiro não acha o cadáver do meu irmão. Eu fui falar com o secretário de segurança, o secretário me garantiu que vai abrir inquérito para os amigos dele. E garantiu que se ele aparecer de um jeito ou do outro, que ele vai aparecer. Não, se estiver vivo vai aparecer. Tá aí o apelo registrado no programa de maior audiência. O programa que o povo assiste. Se ele estiver vivo, ele apareça, que minha irmã lá no Puti está se acabando, só de chorar, por causa dele. Tá bom, fica calmo, tá? Vai dar tudo certo. Carlos Moraes, vamos para o intervalo? Estamos aguardando o Brizola ainda. E depois do intervalo comercial, o Brizola ainda não chegou. Vamos mostrar aí que os 2 secretários de Timon aceitaram o desafio. Se forem provadas as denúncias de corrupção, eles se comprometem a ficarem presos durante 30 dias na delegacia de Timon, terem a cabeça raspada e desfilarem algemados em praça pública. Nós voltamos aqui um desafio. Vamos rever o desafio. Eu vou ler novamente o texto que li ontem aqui no programa.
Na semana que passou, o vereador Sétimo Aquim fez pesadas acusações contra a administração do prefeito de Timon, Luiz Pires. A ira maior do vereador é contra 2 secretários, Francisco Jansen, que está aqui, e Delfino Guimarães, nessa outra posição, respectivamente secretários de Urbanização e Obras Públicas. Antes de Sétimo Aquim, também o vice-prefeito, Dr. Raifran Cavalcante, se insurgiu contra os 2 secretários acusados de fazer um rateio das verbas do Fundo de Participação destinadas ao município. Rateio, divisão de verbas, é motivo para cadeia num país sério. Também é motivo para cadeia a denúncia vazia, sem provas, que maculam a imagem das pessoas. O vice-prefeito e o vereador acham que os 2 secretários estão cometendo crime. Os 2 secretários se dizem inocentes, vítimas de uma sórdida campanha de difamação. Diante disso, o comando do meio-dia, também preocupado sobremaneira com o que ocorre aqui no município, lança neste momento um desafio que é o seguinte: se o vice-prefeito e o vereador apresentarem provas de corrupção, de rateio de verbas, os 2 secretários se propõem a passar um mês na cadeia, tendo a cabeça raspada e sendo libertados depois de desfilarem em praça pública algemados sob vaias da população, permanecendo à disposição da justiça até o devido julgamento. Em contrapartida, se o vice-prefeito e o vereador estiverem mentindo, se eles não apresentarem provas de corrupção, se comprometeriam a também permanecerem presos por 30 dias com a cabeça raspada, desfilando depois algemados em praça pública até o julgamento da justiça, que analisaria a calúnia, injúria e difamação. Este desafio seria formalizado com um termo de compromisso assinado pelos 4 envolvidos. Coloca no ar, por favor, as imagens da cadeia pública de Timon, o prédio da Delegacia Municipal de Timon. Aí está, Estado do Maranhão, Secretaria de Segurança Pública do município de Timon. Ali um cubículo, né? Aquela fedentina tradicional, agradabilíssima. Ali você fica à vontade, tem rede à disposição, vai agasalhar aquele grude, aquela boia por conta do Estado, diminuindo substancialmente os gastos em casa. Então acho que é uma proposta viável, né, que deveria ser aceita. Agora, quem é que aceita o desafio? Os 2 secretários estão aqui e aceitam o desafio. Olha lá, é uma beleza. Eu fico imaginando o secretário aqui, careca com esse bigode, francamente. Mas a verdade é que o senhor aceita o desafio, secretário? Claro que aceito. Eu vim aqui justamente para aceitar esse desafio. Eu acho que quem não deve, não teme, eu não devo. Então, não estou temendo a nada. O senhor acha que Sétimo Aquim e Raifran Cavalcante estão dizendo tudo isso sem provas? Claro, eu já falei anteriormente aqui que são denúncias vazias. Então não há por que temer. Eu estarei aqui, estarei em qualquer local para fazer esse compromisso com eles, ou qualquer adversário político que queira lançar denúncia vazia contra a minha pessoa e contra qualquer pessoa da administração Luiz Pires ou contra o prefeito. Eu acho que é apenas uma maneira que eles estão procurando de querer se promover, se bem que eu acho difícil, porque são 2 pessoas sem credibilidade na comunidade timonense. Então, eu estou tranquilíssimo. E o Francisco Jansen, o secretário de Urbanização, também está tranquilo, secretário? Tranquilo, Donizete. Eu também não devo a lugar nenhum. Topo o desafio em qualquer lugar que eles queiram, tanto faz ser aqui na televisão, como em praça pública, como no cartório, como na Câmara Municipal, como na Prefeitura, em qualquer lugar que eles queiram. Porque eu acredito que isso não passa de uma demagogia boba. Esses são aqueles pessoal incapacitado, que não tem coragem de trabalhar. E quando vê uma equipe de governo trabalhando, aí sente inveja daquelas pessoas. E outra coisa, eu não vivo de salário de prefeitura. Eu quero dizer bem claro a esses 2 cidadãos, ou qualquer um adversário político. Eu trabalho desde criança. Eu fui criado por uma família que sempre procurou botar as pessoas para trabalhar. Então é isso. Eu quero dizer a esses adversários políticos que na campanha eu fui bastante comentado, que eu não fazia nada, que eu era um dos que fazia parte do grupo da safadeza. Mas infelizmente o povo ouviu as mensagens
do candidato a prefeito e do prefeito atual. E Napoleão foi um dos que chamou, que é o ex-prefeito, que na época era o prefeito atual, desafiou muito aquele deputado do PMDB, que nada fez por este povo de Timon. Olha a imagem lá, secretário. Entendeu? Não, eu estou disposto a tudo. Se ele provar, eu passo 30 dias satisfeito. E Se ele provar. E depois ainda ficaremos à disposição da justiça. E depois ficarei à disposição da justiça. Porque perante 30 o povo. dias, na verdade, é uma punição muito branda para um crime de corrupção. É isso, Donizete. Eu acho que aquilo que você falou, num país sério, essas denúncias, se for provado, tem que ser cadeia, ir para cadeia. E eu estou disposto. Se eles provar, eu passo 30 dias. Agora também, se eles não provar, eu queria que eles fossem homens. E eu vou fazer a propaganda na rádio, na televisão, nos jornais. Eu vou desafiar em todo lugar que eles queiram. Churrascaria. Então, nós estamos aguardando aqui também, né, o vice-prefeito da cidade, o doutor Raifran Cavalcante, e o vereador, líder do PMDB aqui no município. A gente espera que eles também aceitem o desafio, porque ao fazer denúncias tão contundentes contra esses dois secretários, a gente tem que acreditar que eles tenham provas. Daí nós temos a expectativa dessas duas pessoas para que aceitem também o desafio. E o desafio é o seguinte: se ficarem provadas as denúncias de corrupção, o Jansen, olha o Jansen, mostra o secretário Francisco Jansen, que é o secretário de urbanização. Aqui o Delfino Guimarães, secretário de obras públicas do município de Timon, ficariam no cubículo fétido ao longo de 30 dias, com as respectivas cabeças raspadas, literalmente, após o que desfilariam em praça pública algemados sob vaias sonoras da população timonense. Agora, se o vice-prefeito, o doutor Raifran Cavalcante e o vereador Sétimo Aquim não provarem nada, se estiveram mentindo, fazendo demagogia, maculando a imagem de pessoas virtualmente inocentes, aí eles sim ficariam no cubículo com aquela carniça característica, né, de cadeia pública nordestina, carecas também, não é verdade? E depois desfilando em praça pública algemados para deleite da população. O desafio está no ar. Nós voltamos depois do intervalo. Deverá chegar a qualquer momento aqui na TV Timon. Nós entramos em contato já com o Parnaíba, a programação deverá ser cancelada ou então ele vai rapidamente fazer as visitas que ele tem que fazer em Parnaíba para poder embarcar. E daqui a pouquinho já deve estar embarcando, o Carlos Lobo está no aeroporto, o presidenciável Leonel Brizola deve estar embarcando, daqui a pouquinho deverá chegar aqui na TV Timon. Aguardem que vale a pena conferir a entrevista de hoje com o Leonel Brizola. O problema daquele cidadão que estava precisando do óculos, cidadão de idade que veio no quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz, teve já o seu problema solucionado. O Joaquim Mendes, lá do Clube do Idoso, arrumou o óculos e o senhor, o idoso aqui que estava precisando do óculos, pode comparecer na Avenida José dos Santos e Silva. A Hebe vai passar para o idoso, então não vai ter mais um problema de visão, pelo menos vai poder enxergar o mundo que ele tanto deseja, segundo a afirmação dele mesmo aqui em nossos estúdios. Muito bem, a Prefeitura Municipal de Timon, através do prefeito Luiz de Souza Pires, repassou hoje mais uma parcela de recursos à construtora Itapuã para as obras da Ponte da Amizade. O valor do cheque é de 511 mil cruzados novos e se trata de um adiantamento repassado pela Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Maranhão, a Coderma. O diretor da construtora Itapuã, Eduardo Torres, disse agora há pouco que espera a chegada de mais recursos e que, no máximo em janeiro, a obra estará concluída. Napoleão Guimarães, ex-prefeito de Timon. Essa ponte sai mesmo ou não sai em janeiro? Olha, tudo indica, porque hoje os jornais de São Luís, né, estamparam que está sendo votado na Câmara Federal um recurso de 9.750.000 cruzados novos para a ponte, como também 96 milhões para a BR-226. São duas obras de grande importância para o desenvolvimento de Timon. E hoje, esse recurso hoje foi repassado pelo governador Cafeteira, que nos prometeu aqui, como eu já dissera aqui algumas vezes, que ele tem um slogan na sua administração: prometeu, cumpriu. E isso é que disse o governador, e nós estamos certos que enquanto chega esses dinheiros, esses recursos federais, o governador Cafeteira manterá a obra em andamento
para que realmente seja concluída até janeiro de 1890. O vereador Augusto Basílio, da bancada do PMDB de Teresina, discutiu ontem na Câmara Municipal a questão do embargo das obras da Ponte da Amizade. O vereador vai apresentar um requerimento propondo o embargo das obras. O que o senhor acha disso? Olha, eu lamento um homem público, se ele é público realmente, receber o voto do povo. Eu admiro, eu nem o conheço assim a pessoa, mas eu lamento um cidadão que recebe o voto do povo ser contra uma obra de tão grande importância para a nossa região. Porque a ponte não é só de Timon, a ponte é do Brasil. A ponte não é uma ponte timonense, é uma ponte que vai atender a todos, não só brasileiros, todo mundo que for passar por cima da ponte, né? Mas que ela é realmente de grande utilidade para as duas cidades, Timon e Teresina. Nós que vivemos juntos, nós que somos um aglomerado só. Nós, de direito, é 2 estados, 2 cidades, mas de fato, nós somos um aglomerado só. Nós somos um povo só. Não sei porquê essa coisa, eu sempre até que tenho tido a oportunidade de pedir, e torno a pedir novamente, aos homens públicos do Piauí, que acabem com essa tolice, procure ajudar a ponte e não a procurar interromper, a destruir uma obra de tão grande valor para a nossa região. Na verdade, que a obra tem que ser concluída. Afinal de contas, já foram investidos muitos recursos ali e não se pode paralisar a obra. Eu até admiro, porque tirar os pilares, eu não sei como é. Será que vai ficar no ar sem pilar? Não sei se ele entende desse negócio, eu não conheço esse cidadão, não sei se ele é formado, o que ele é. Pode ser um vereador, é um engenheiro. Reconhecidamente um bom engenheiro, é um vereador do PMDB. E ele é muito ligado ao ex-prefeito da cidade, o Alferraz, foi auxiliar importante da administração de Alferraz. O Alferraz era contra a ponte também? Não, aí é que eu fico preocupado com ele, com você me dizer, porque assim, muitas vezes eu até sei quem é a pessoa, mas não liga a pessoa o nome, é porque esta ponte foi de acordo com o prefeito Alferraz. Inclusive, eu conversando com o UOL, ele dizia, essa ponte é mais útil ao Timon. Eu disse, não, Napoleão, é igual. Tanto ela é útil a Timon como é a Teresina. O prefeito Alferraz, na época, sempre ele procurava me convencer que não era só para Timon, não. Que ela é útil a Timon e a Teresina e a equipe da Coderma, presidente da Coderma. Nós viemos, escolhemos ali o local, foi escolhido, viemos aqui a Timon, o UOL teve a delicadeza, que eu muito agradeço, de vir a Timon para ver o local onde a ponte ia ficar também em Timon, como era a localização da ponte, porque todos nós reconhecemos que o ex-prefeito Alferraz é um homem público que tem interesse da comunidade, ele não é um homem que tem interesse próprio, não. Ele tem interesse em beneficiar a região, as duas cidades em si, a cidade dele e a nossa região, como eu acabo de dizer. Então eu admiro muito esse cidadão ter feito parte do governo Alferraz e hoje está fazendo um requerimento para que saia as pilares da ponte. Eu admiro isso demais, até lamento essa situação e peço que ele pense bem se ele não veio, mas ele sabe que foi com autorização. Desde nós viemos, por exemplo, o meu ideal era localizar a ponte no troca-troca, mas no troca-troca tinha aquele grande movimento de ônibus, até a Paissandu. Logo depois da Paissandu, o prefeito diz, Napoleão, aqui em qualquer lugar está bem. Sabe o que acontece, ex-prefeito? É que quando querem atingir a família Napoleão Guimarães, quando querem atingir vocês, né, eles se agarram a essa história da Ponte da Amizade, os seus adversários, porque sabe que o senhor tem uma ligação estreita com essa ponte. Ponte da Amizade lembra-se imediatamente Napoleão Guimarães. E por que o senhor então continua com essa história de Ponte da Amizade, o senhor que já deixou de ser prefeito da cidade? Olha, eu fico até satisfeito quando a ligação da ponte cai sobre a minha família, cai sobre a minha pessoa. É um negócio que eu fico realmente satisfeito, porque a ponte é um interesse nosso, não só meu, como do deputado José Ribamailouf, como do deputado José Teixeira, como nós que lançamos a ponte aqui, com o apoio do povo de Timon. Nós, naquela época, colhemos 70 ou 90 mil assinaturas. Parte dessas assinaturas foram colhidas também na capital do Piauí. Né? Nós tivemos, lamentavelmente, não chegamos, eu não gosto de contar a história, não chegamos a levar essas assinaturas. Quando nós estávamos discutindo como nós íamos levar, e uma comissão lá levar o presidente, eu já recebi um telex, ou não foi nem um telex, um telefonema do ministro dos Transportes, José Reinaldo, dizendo que o presidente havia autorizado a ponte. Mas nós temos todas as assinaturas aí. Eu acho que nada mais justo, então, que a ponte se chame Napoleão Guimarães. Olha, já que fica com essa história para sacrificá-los, né? Ficam com essas críticas,
E aí o senhor aguenta, tá, mesmo não sendo mais prefeito, continua, ponte, buscando recursos, tentando, falando com cafeteira, se desgastando. Essa ponte não chame Ponte da Amizade, chame Napoleão Guimarães. Olha, se for aprovado sem hoje, puxar saquismo. Que eu fui informado que os jornais do Maranhão estamparam que hoje será aprovado esse recurso para a ponte, eu amanhã mesmo estou ligando ao ministro Zé Reinaldo, pedindo que ele libere o mais rápido possível para que realmente a obra seja concluída em janeiro. Essa questão de dizer que a ponte é meu nome, eu não vou de maneira nenhuma dizer aqui que não, eu não quero não, eu gostaria muito. Pode não ser, porque eu sou pequeno, sou político lá da ponta, não sou da cabeça. Posso não ter esse direito. Não, agora dizer que eu gostaria demais. Não vou de maneira nenhuma ceder esses pedidos. Não, eu não quero, não, é contrário. Se ela sair e se botasse o meu nome, eu ficaria mais do que satisfeito. Eu achava que era uma das realizações minha, né, como homem público. Não vou de maneira nenhuma dizer que não queria. Agora eu acho difícil, né, porque eu estou lá na ponta, como se diz, né, na parte política, prefeito é o menor, é o governador, é deputados federais, estaduais, deputados federais, senadores, presidente, então eu sei que não vai caber a mim. Agora, se coubesse, eu não vou dizer que não queria, não. Eu gostaria, ficaria muito satisfeito. Então, eu quero saber do Pires aqui. Pires, os piauienses não gostam da Ponte da Amizade? Você sentiu isso no meio político? Tem o pessoal... Não, Carlos Moraes, não é faz a política do contra? Não é propriamente os políticos do Piauí não gostarem da Ponte da Amizade. Existem aqui alguns políticos que fazem restrição à Ponte da Amizade por um detalhe interessante. Os políticos do Piauí vivem lutando há muitos anos por aquela ponte do Puti Velho, sobre o rio Puti, que liga a zona rural norte de Teresina. Então, em função dessa questão, eles acham, a reclamação é a seguinte, que ao invés de se gastar dinheiro com a Ponte da Amizade, que já tem duas pontes ligando Teresina ao Timon, que se ligasse o Puti Velho, o bairro Puti Velho de Teresina, a zona rural norte de Teresina. Então, ali onde existe aquele pontão, que é um eterno problema de transporte. Mas a minha opinião, é o seguinte, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Se Timon conseguiu a Ponte da Amizade, que os políticos de Teresina consigam a Ponte do Puti Velho. É porque os políticos do Piauí, então, estão se revelando logo incompetentes. Porque o Napoleão Guimarães, o Napoleãozinho Guimarães, aqui de Timon, do lado cá do rio, consegue uma ponte dessa, né? Agora, um montão de políticos do Piauí não consegue. Aí fica querendo atacar para destruir. Falta incompetência, não só para conseguir ponte, né? Mas para melhorar a situação desse povo. Não, eu não diria incompetência, não. Eu acho as dificuldades que todos nós políticos temos. Todos nós lutamos por benefício para a nossa região. Muita gente diz, não, o deputado é um comidório, coitado, é um sofredor, ele vive de pedir, ele vive nos ministérios, ele vive na entre-salas, vive lutando para recursos para suas regiões. Porque quando nós vamos eleitos, nós assumimos compromisso com o povo. Eu gostaria que fosse construído no Rio Puti, fosse 10 pontes, que viesse atender toda a comunidade, que em cada quarteirão tivesse uma ponte, para mim não iria dar nenhum prejuízo. Né? Eu gostaria demais, eu sei das dificuldades que há, necessidade da ponte sobre o Puti Velho, e outras, lá tem, são 3, mas se vier 4 ou 5 pontes, eu, por exemplo, se fosse, eu tivesse de votar, eu votaria a favor de tantas pontes que tivessem sido arranjado para ser feito no Puti Velho, porque eu considero até um bairro, né? Agora mesmo eu considero, por exemplo, que Timon é o bairro do lado de cá do Parnaíba e o Joca é um bairro do lado de lá do Puti. Agora, então não existe assim, eu gostaria que não existisse isso. Agora, analisando friamente, Napoleão Guimarães, tem essa questão da prioridade. Eu acho, né, na verdade, que esse não é no momento para se construir ponte. O povo passando fome, né, essa inflação violenta, esse quadro triste que infelicita o povo brasileiro. Então, se priorizar o social, esquecer um pouco de pontes. Mas se uma obra já foi iniciada, não pode abandonar. Olha, o que eu vou falar, eu até perco voto de político. Essa parte social, isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento de nosso país. Isso é que é a realidade. Vamos falar sério, como eu vi agora o professor Arimatea Tito Filho, antes mesmo do jogo aberto, ele fez uma entrevista aqui na televisão e vi ele falando a verdade. Vi ele dizendo a respeito de demissão de funcionários e ele dizendo que os funcionários tais, que é realmente aqueles que ganham bem, não serão excesso, serão excesso aqueles que ganham pouco. Não é? Então, esse negócio social, eu acho que é uma das coisas que está prejudicando bastante. O pessoal está vindo do interior para receber esse tique de leite. Está vindo do interior para receber uma casa da Coab, que ultimamente não tem saído dessas casas.
Por exemplo, aqui em Timon teve umas casas de mutirão. Quantas pessoas do interior não já disseram, lá no interior não ganho nada, eu vou mesmo para a cidade, que lá meu irmão ganhou uma casa, ganhou telha, ganhou tijolo, ganhou isso. Isso eu acho que está prejudicando essa parte social. Devia ver se conseguia o povo a trabalhar. É o que está mais se precisando, é disso. Eu posso perder voto, né? Mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que dizer a realidade. Eu acho que a política social do governo é aquela história, é dar o anzol o cara pescar e não dar o peixe para o sujeito comer. Não, mas enquanto não se dá o anzol, né? Tem que dar o peixe, desgraçadamente, há tanto tempo que a gente está dando só o peixe, né? É difícil, né? Porque nós sabemos a dificuldade do país, é um país pobre. Pode ser rico em minerais, em outras coisas, mas noutra parte o país é pobre. E Napoleão, pobre para dar as coisas é difícil. Mas o senhor está criticando aí o social, mas o senhor fez a política do social também. O senhor deu muitos peixes aqui em Timon quando prefeito. Bom, eu recebi muita merenda escolar, era claro que eu distribuísse. Quando, por exemplo, ficava nas entre-aulas, acabavam as aulas, sobrava resto de merenda e tinha que dar, que eu não ia deixar jogar para os peixes comer. Não ia jogar para os peixes comer, né? Eu sempre distribuí muita coisa, porque foi uma época das vacas gordas, vamos dizer assim, que sempre tinha as coisas, então eu tinha que dar, não ia deixar se perder. Mas é difícil, sempre é difícil dar. Napoleão, o senhor é sincero, vamos falar a verdade. É verdade que vocês políticos gostam da miséria do povo e não fazem nada para mudar esse quadro, porque é bom ter um povo carente, que suplica por um mísero pedaço de pão. Analfabeto. É analfabeto, porque assim, esse povo é massa de manobra dessa elite política. É verdade? Não, eu acho que não. Eu acho que nós todos políticos gostaríamos que todo mundo vivesse bem. Todo mundo vivesse bem. Por exemplo, assim, numa cidade como Timon, toda a cidade fosse calçada, tivesse luz, tivesse água. Agora, como é que se consegue esses recursos? Esses recursos não caem do céu, não. Como nós vimos agora, eu sei que eu estou perdendo voto aqui, mas como nós vimos agora, está perdendo voto, quer dizer, a limpeza, não, eu sei politicamente, né, posso até que seja, politicamente, o que desgaste o meu grupo, mas como nós vimos agora, o Liceu Piauiense todo recuperado, o governador foi algumas viagens lá em Brasília atrás daquele dinheiro, ele deve ter perdido algum tempo para conseguir aquele dinheiro, o secretário deve ter ficado entre salas, às vezes uma manhã toda para falar com o ministro, para conseguir aqueles recursos, para na hora da inauguração ser vaiado, ninguém gosta. O senhor só não bota porque não bota o contrário, não bota em cima de si aquela situação de eu lutar, de eu trabalhar para fazer uma coisa em benefício do povo e depois ser vaiado. Ninguém gosta disso não. Aí culpa o governador que surrou, eu sou contra a violência, eu acho que não devia ter surrado, mas eu acho que também não deviam ter ido assoviar, vaiar o governador naquela oportunidade, naquela hora, né? Porque essas coisas não dá certo, né? Muito obrigado, então, ao ex-prefeito de Timon por ter comparecido aqui ao comando. Nós voltamos depois do intervalo comercial e continuamos aguardando o Leonel Brizola, candidato a presidente pelo PDT. Pergunta pronta já para Leonel Brizola. Vai formular a pergunta ao presidenciário. Qual que é a pergunta da velhinha, Johnny? Coloca no ar. Eu sei que tu vai botar esse Brasil nos eixos, por isso que no dia 15 eu vou sufragar o seu nome, viu? Na cabine indefassável eu vou escrever lá, Leonel Brizola para presidente. E a Neuza Brizola, como é que vai? Adoro a Neuza, né? Vou votar em ti porque, afinal de contas, também você é amicíssima da primeira dama deste país, não é não? Adoro a Neuza. Tem aquele ditado que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E a Neuza é esta grande mulher, né? Mas, Brizola, eu quero fazer aqui uma indagação, fazer assim uma pergunta. A gente ouve aí na boca miúda, né, no zum, 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 que você é meio munhequinha fechada, né? Desculpa eu dizer assim, é que falam aí que tu não gosta muito de pagar conta, não. É verdade que tu é pão duro, Brizola, hein? Tu é realmente mão fechada, hein? Diz que quando lhe convido para tomar cafezinho, tu dificilmente tira o níquel do bolso. Responde aí pra mim, vai, eu sou curiosa para saber. O governador Roberto Silva manteve um segundo encontro com o Dr. Lucídio Portela nesse final de semana que passou. Na sexta-feira,
Alberto e Lucídio sentaram-se à mesa naquele badalado jantar na casa do governador Alberto Silva. Foi o pontapé inicial para a reaproximação desses dois líderes políticos que estavam um pouco distanciados. No sábado, Alberto e Lucídio se reencontraram. Foi na residência do engenheiro José Darcy, diretor-presidente da Gespisa, que estava comemorando o aniversário. Alberto e Lucídio estavam animados, completamente informais. E, como não poderia deixar de ser, também se discutiu política na oportunidade. Este segundo encontro, que passou despercebido, é muito importante que seja registrado. Revela, na pior das hipóteses, que a coligação PMDB-PDS ainda está distante da dissolução. Ou você não concorda com isso, Pires? Eu até certo ponto concordo que a dissolução da coligação, ela está distante, sim. Aliás, essa coligação já durou muito, porque se costuma dizer em política que uma coligação partidária, ela se acaba entre o dia da eleição e a posse do eleito. E essa está durando quase a administração toda. Na realidade, é uma coligação de vida longa. Eu admito que ela ainda tem muito tempo pela frente, se depender dos dois líderes, de Alberto Silva e Lucídio Portela. Agora, na base já há muita reação, e as reações são muito grandes, e exatamente por isso os pefelistas estão com um largo sorriso na cara, exatamente sabendo que a reaproximação de Lucídio e Alberto significa um estouro na boiada. Ou seja, pelo menos 5 deputados estaduais pulariam fora desse barco, e eles já têm até os nomes. Eu não queria dizer que aqueles 4 que deixaram de ir ao jantar na casa do governador Alberto Silva, que todos 4 pulem fora do barco, mas pelo menos 3 pulam. E um não, o Guilherme Melo, se houver a reaproximação, logicamente ele fica dentro do governo, dependendo de quem também permaneça, porque ele tem muita área de atrito. E já se sabe, inclusive, que dentro da própria coligação governista, existe gente até reunindo documento uns contra os outros. Um deputado reunindo documento contra um correligionário. O que significa dizer que o choque dos municípios está muito grande. O caso de Picos, por exemplo, o PDS de Picos já não obedece mais o comando do PDS estadual, embora o presidente do PDS no estado seja de Picos, seja o ex-senador Elvídio Nunes. Mas o senador Elvídio Nunes, ele continua, ele pessoalmente fiel ao governador Alberto Silva e ao vice-governador Lucídio Portela. Mas já o seu filho, Carlos Luiz, que é suplente de deputado, já não está com esse mesmo pensamento. Os 3 vereadores que o PDS elegeu em Picos também não têm mais esse pensamento. Estão muito mais para a PFL do que para PDS. O PDS de Itainópolis está muito mais para a PFL do que para governo. O PDS de Parnaíba já é PFL hoje. E por aí as coisas estão caminhando. Em Parnaíba, por exemplo, o grupo do senador Chagas Rodrigues, que hoje é tucano, hoje é PSDB, obedece já, de certa forma, a liderança pefelista. Haja vista que o vice-prefeito de Parnaíba é sobrinho do senador Chagas Rodrigues, filho do ex-prefeito José Alexandre Carlos Rodrigues, que é irmão do senador Chagas Rodrigues, e Francisco Pereira, que é o vice-prefeito, garantiu a Freitas Neto que se filiou ao PFL não apenas para garantir uma coligação no município de Parnaíba, mas sim porque segue a orientação do PFL. De modo que nas bases a coisa está muito rachada. Há também PDC, gente do PDC que já está se estremecendo dentro da coligação governista, de modo que essa reaproximação, ela significa muita coisa em termos de lideranças maiores, em termos de cabeça partidária. Mas em termos de base, é muito difícil se garantir que a esta altura dos acontecimentos, todas as coisas se reagrupem, todas as forças políticas se reaglutinem e que em 1990 tenhamos no mesmo palanque aqueles mesmos políticos que em 86 elegeram Alberto Silva. É difícil realmente. Nós voltamos depois. Bem, então, vamos, enquanto a gente aguarda o Leonel Brizola, se não chegar até as 2, vamos ter que gravar o programa com ele para amanhã, né? Nós estamos na expectativa. Dá algumas cartas aqui. José Pessoa de Brito, Nossa Senhora dos Remédios, Piauí. Vamos ver. Somos ouvintes assídua. Assim, na última entrevista concedida pelo reitor da Universidade Federal do Piauí, doutor Anfrísio Neto, que há por sua parte uma procura de acerto ao dirigir os rumos daquela entidade, que parece não tão sério como deveria, por ali observaram-se atos de pura má-fé. Pois bem, venho aqui pedir a divulgação desse fato e que você, ao procurar averiguar os funcionários fantasmas, possa se permitir também ao direito de verificar a veracidade do mesmo. Sabemos que há transferências vergonhosas de cursos dentro da própria universidade, mas se elas ocorrem com alunos de outras escolas, o fato é pior ainda. Pois bem, como funcionária da Universidade Federal do Piauí, fiquei surpresa ao poder constatar na relação dos alunos do curso de medicina, já cursando a disciplina de semiologia médica, o nome não divulga para a gente checar primeiro, para fazer uma denúncia vazia e inconsequente.
não mostra o nome do cidadão. Fiquei surpreso ao poder constatar na relação dos alunos do curso de medicina, já cursando a disciplina de semiologia médica, o nome do senhor Este é mais um aluno que não fez o vestibular 89, ao contrário de tantos outros esforçados e competentes vestibulandos que por anos a fio podem ter tentado esta mesma vaga gentilmente apresentada. Sabe-se que o referido falso acadêmico José terminou o curso de biomédica em Recife há alguns anos atrás, curso esse inferior, inclusive, ao curso de bioquímica, no que se refere ao número de créditos. Muito bem. Acredito que toda a comunidade docente e discente da universidade se sentiria extremamente gratificada se a idoneidade desse fato fosse averiguada e submetida à observação do excelentíssimo senhor reitor e do egrégio conselho da universidade. Carlos Moraes, nós temos a questão da lista dos funcionários. Como é que foi? Estamos aguardando, né? O reitor prometeu, sentado aqui no lugar onde está o Pires Saboia, que traria a lista de todos os funcionários da Universidade Federal. Nós, inclusive, fizemos uma proposta de que iríamos investigar a lista de funcionários para saber daqueles que comparecem, daqueles que estão à disposição do Estado e não estão trabalhando, e por aí afora. Mas até agora o reitor da universidade não nos encaminhou a lista dos funcionários da Universidade Federal. E é aquela coisa, eu tenho convicção, 100% de certeza, que existem irregularidades na Universidade Federal do Piauí. Agora eu não vou lá, eu não vou arrombar a porta. Eu espero que, não os professores, porque tem muitos envolvidos também, aqueles apaixonados pelo cossismo acadêmico, mas os alunos. Os alunos devem, o Diretório Central dos Estudantes, os DCEs, entrarem com um pedido, vão solicitar essa folha de pagamento. Tem associação de funcionários? Associação de funcionários, ou então associação, os alunos, porque tem irregularidade nessa universidade, isso eu tenho certeza. Agora eu preciso de ajuda. Se você me permite, a Universidade Federal do Piauí tem uma história muito controvertida, muito cheia, muito acidentada. Na realidade, se tem informação de estudantes que estão dentro da universidade praticamente desde a sua fundação e nunca deixaram a universidade. Só que esses estudantes já passaram por 5, 6 cursos. Eles fazem um vestibular para um curso, entram, ficam se transferindo. Quando estão para terminar aquele curso, conseguem matrícula no outro curso da mesma área e essa coisa toda. Há também uma denúncia, há uma série de denúncias de que, por exemplo, a Faculdade de Caxias, aqui pertinho, o pessoal, a Juventude de Teresina usava muito isso. E fazer vestibular em Caxias, passava em Caxias, depois ficava batalhando uma transferência para a Universidade do Piauí. Geralmente conseguia, principalmente quando se tratava de pessoas influentes. E quando conseguia essa transferência, nunca era para o curso para o qual tinha feito vestibular. Digamos o seguinte, se eu fazer vestibular para um curso da área médica, digamos um curso de odontologia, ou uma hipótese aí, não estou bem sabendo se lá tem curso da área de ciências médicas, mas digamos um curso de odontologia, quando eu era transferido para cá, vinha para medicina. Fazia, digamos, para pedagogia, quando vinha transferido para cá, vinha para direito. E por aí as coisas vão andando. Isso foram denúncias constantes. Quando o reitor, o ex-reitor João Ribeiro, assumiu, ele andou falando aí de caça-fantasma e etc. Na época era realmente uma situação muito crítica. As críticas sobre a universidade eram muito grandes. Ele andou falando uma caça-fantasma, caça essas transferências duvidosas, etc. e tal. Durou pouco tempo, caiu. Aí veio todo esse período, etc. Agora assume o reitor Afrísio Neto com um discurso até certo ponto parecido com o do reitor João Ribeiro. A caça-fantasma, o fim das transferências fraudulentas, etc. e tal. E até onde se sabe, a coisa melhorou muito. Agora, se acabou mesmo, é muito difícil de saber. O Pires Saboia, sabe o que acontece? A administração da universidade hoje está nas mãos do PFL. Então, logo, se o Afrísio Neto se recusar, como está se recusando, a fornecer elementos para que a gente possa investigar, nós vamos passar a pedir a folha de pagamento para o Freitas Neto, que é candidato a governador, é do PFL, a Hugo Napoleão, vamos pedir ao Átila Lira, que só vem aqui meter cacete em todo mundo, mas nas suas hostes, na sua própria casa, tem problema. O Fernando Monteiro, ótimo, exímio combatedor de corruptos, de mamadores. Vamos pedir para esse pessoal trazer a folha de pagamento da universidade, que eu tenho convicção que tem problema naquela universidade. Pois é, e sempre fomos aqui admiradores do reitor pela honestidade, sempre tem participação no Comando do Meio-Dia,
O reitor sempre teve aqui as portas abertas. E esteve aqui no comando e prometeu, nesta cadeira, Pirissaboy, que mandaria lista sem maiores problemas. Aí pensa que a gente é idiota. Agora, não manda, quer dizer, eu não quero acabar essa admiração, não quero que essa admiração chegue ao fim. Admiração que eu tinha pelo reitor. Essa coisa de pensar que a gente é idiota, promete aqui há tanto tempo e depois não manda a folha de pagamento. Porra, pode achar que o povo é idiota. Engana todo mundo, mas não vai enganar aqui não. Traz essa folha de pagamento. Aí vamos entrar então com ação na justiça. E porque a gente vem recebendo telefonemas aqui, constantemente, Pirissaboy, de pessoas que têm convicção de que tem fantasmas aí que não comparecem já 2, 3 meses no trabalho. E outra carta, Tá, ilustríssimo, tá. O povo fica feliz quando vocês apontam os ladrões, aquele negócio todo. Quem não sabe? Sabe-se, então, tá. Cita um exemplo de imoralidade. Não cita o nome também aqui da pessoa que nós vamos investigar melhor. O doutor Carlos Oliveira é funcionário das seguintes repartições. Pasmem, o homem parece Deus, está em todos os lugares. Funcionário da Universidade Federal do Piauí, 40 horas semana. Médico do Estado, 20 horas semana. Vice-diretor, assessor parlamentar da saúde do Estado, 40 horas semana. A partir das 16 horas, consultório particular. Só do Estado ele recebe diretamente essa folha anexa, corrigida mensalmente. Observe a data dessa folha fantasma. Na assessoria ele ganha 1.420 cruzados novos por cento, 1.420 cruzados novos por mês, mais 70%, qual seja 2.314 cruzados novos. SUDES mais gratificação. Estado propriamente dito, 20 horas semana mais 200. Funcionário onipotente. E os outros? Continua. Quer dizer, uma palhaçada, pois esse Estado é brincadeira, viu? Tem que falar, por isso que vocês têm que ter forasteiro, viu? Para falar essas coisas aqui. Brincadeira, rapaz. Isso é uma maçã desgraçada. Ninguém faz nada, é uma beleza. Não, Donizete, a propósito das colocações que você está fazendo, esse tipo de coisa. Eu quero só lembrar que amanhã deverá estar aqui na TV Timon, Mário Pereira, secretário de Administração do Estado do Paraná. Vem para participar do encontro de secretários no Estado e deverá vir também no Comando Media, ele que é exemplo de administração na Secretaria de Administração. Conseguiu reduzir o número de funcionários e faz uma boa administração no Estado do Paraná, tanto é que foi convidado pelo secretário de Administração do Estado do Piauí, Murilo Paes Landim, para proferir uma palestra neste encontro dos secretários de Administração de todo o Brasil. Vamos ver se lá no Paraná tem esse problema também, né? Tão profundo. Outra carta aqui, da Miriam Dantas Alcântara, lá do Lorival Parente. Querido Donizete, assisto o programa todos os dias, gosto muito, estou lhe escrevendo para falar sobre o problema do meu bairro, Lorival Parente. A rua qual moro está precisando de outro calçamento. Rua Professor Diniz. Não é só a rua qual moro, mas também as demais. Gostaria de fazer-lhe um pedido do fundo do coração, só para lembrar que aquela Avenida Tancredo Neves, lá do Lorival Parentes, nós mostramos o problema aqui e a Prefeitura de Teresina interviu rapidamente e está solucionando o problema. Está recuperando aquela avenida lá, que fica paralela à BR Pirissaboy. A ETURB, através do Eloy Portela, se mobilizou e está providenciando reparos lá naquela avenida. E eu certamente mais tarde vou atingir essas outras ruas. Gostaria de fazer esse pedido de divulgação. Nunca deixe acabar com o espaço que as pessoas humildes têm para reclamar, falar sobre os seus problemas e pedir algo do que mais necessita, que é o seu programa. Admiro muito você, gosto de ajudar todo mundo. E também, se você pudesse ajudar, você é odiado, não sei o quê. Essa história de ódio, eu quero dizer um negócio, eu adoro ser odiado, viu? Como diria o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, eu adoro ser odiado. Eu preciso ter inimigos, isso estimula a minha vida. Eu adoro ter gente que não gosta de mim. Eu sei que a maioria gosta, um momentinho só, que gosta. Mas eu adoro também ser odiado pelos mamadores, pelos corruptos de plantão. Eu adoro ser odiado e amado, né? Eu desperto paixões e ódio. Eu adoro isso. Eu adoro que tenha gente que assiste o programa desde o início e acompanha até o final na geração dos caracteres, na hora que aparecem os nominhos, depois diga por aí que não assiste, porque assiste sim e está todo mundo ligado. Nós voltamos depois do intervalo comercial com o comando... Chegando aqui uma documentação com um rosário de denúncias contra a administração do Dr. Marcos Parente à frente do IAPEP, que é o Instituto de Previdência do Estado do Piauí. No apartamento, tá.
a gente tem que checar, porque a denúncia é séria. Porque isso aqui é feio, hein? Brincadeira. Apartamento, motorista. Francamente, hein? Vamos checar isso aqui, pessoal. Olha, eu tenho tanto, tudo que é abacaxi, tudo que é podre desse estado chega nas nossas mãos. Tudo que é podre, o pessoal confia na gente. Marcos Parentes, vamos conversar com o Marcos Parentes, o que está acontecendo, né? Isso aqui está mais sujo do que chiqueiro de porco. Vamos investigar, porque às vezes pode ser denúncia vazia. Denúncia anônima, a pessoa só quer desmoralizar o cidadão, né? Então a gente não pode cometer esse crime, porque aqui eu nunca fui processado por denunciar alguém, por apresentar qualquer queixa, e porque a gente tem que se embasar, tem que ir fundo no negócio, investigar, para depois colocar no ar. Não pode receber a carta também e já citar tudo aqui, porque senão pode dar problema e a gente pode ser processado por calúnia e difamação. Carlos Moraes, nós estamos aguardando ainda o Leonel Brizola, ele ficou de comparecer aqui até lá para 1 da tarde, até agora não compareceu. Nós estamos na expectativa e se não chegar até as 2, nós vamos então gravar depois um programa com ele para soltar amanhã. A informação que você tem qual que é, Carlos? Informação de que o avião ainda não decolou de Parnaíba. Ele deve estar cumprindo a programação em Parnaíba. E o Pires Saboia está sabendo qual a programação que o Leonel Brizola iria cumprir em Parnaíba, Pires? Em Parnaíba, a programação do presidenciável Leonel Brizola é uma programação mais junto a entidades, sindicatos de trabalhadores, porque Parnaíba tem uma quantidade razoável de sindicatos de trabalhadores, que aliás o sindicalismo no Piauí praticamente começou por Parnaíba, como também o PTB, o berço do PTB antigo, do PTB histórico, foi Parnaíba. E Leonel Brizola, como é um PTBista do passado, um PTBista getulista, ele está lá em Parnaíba, mas matando as saudades e revendo o velho território do antigo PTB. Mas, na realidade, hoje pela manhã, a movimentação das entidades populares, principalmente dos sindicatos de trabalhadores em Parnaíba, foi uma movimentação muito grande, pelas informações que nós tivemos por telefone, foi uma movimentação muito grande, de modo que Leonel Brizola perdeu o tempo, o tempo de sair de Parnaíba, a programação que ele tinha feito, em termos de horário, para sair de Parnaíba, chegar aqui 12 horas, para poder participar do programa. E a universidade mais tarde, para um debate, ele vai fazer uma palestra na Universidade Federal do Piauí, aqui em Teresina, a partir das 4 da tarde, e participar de um debate com os estudantes. Toda essa programação corre o risco agora de ficar prejudicada, porque até há poucos instantes, há poucos minutos, na hora do último telefonema, Brizola ainda estava em Parnaíba, exatamente em função da movimentação dos sindicatos e das entidades populares, que tomaram mais tempo do velho caudilho gaúcho, e fizeram com que ele ficasse lá conversando mais com o pessoal e furasse a sua programação. Pois é, a coordenação da campanha Leonel Brizola fez a confirmação na semana passada, depois o Elias do Prado Júnior, presidente do PDT no Piauí, também confirmou aqui no comando de que Leonel Brizola cumpriria toda essa programação. É claro que vai cumprir, mas está com um atraso. Ele tem que se deslocar ainda para Campo Maior. Acredito que no aeroporto deve dar uma rápida entrevista coletiva, se desloca para a TV Timon, onde nós vamos aguardar. Aí vamos ficar na expectativa até às 3 da tarde, podendo entrar ao vivo às 3, para conversar pelo menos um pouco com o Leonel Brizola. E gravarmos, quem sabe, um jogo aberto ou um comando com o Leonel Brizola para apresentarmos ainda esta semana. Estamos aguardando, vamos entrar em contato mais uma vez com o aeroporto e com os coordenadores da campanha de Leonel Brizola no estado do Piauí, para saber se imediatamente ao chegar em Teresina ele vem para a TV Timon. Então, a exemplo de Martin Luther King, o líder negro assassinado, Leonel Brizola tem um sonho, qual seja o de ser presidente da República. Um sonho que ele alimenta há 30 anos. Ele já foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal também por 2 mandatos, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e, por último, governador do estado do Rio de Janeiro. Temido pelos conservadores, perseguido pelos governos militares que se revezaram no poder ao longo da Revolução de 64, Leonel Brizola, que é vítima do mais longo exílio já imposto a um brasileiro, chega aos 67 anos com muita disposição para suplantar a seus adversários, inclusive o alagoano Fernando Collor de Mello, que ele chama de filhote da ditadura, um adjetivo até que ameno, se comparado com aquele usado pelo Fernando Collor de Mello, que recentemente chamou Leonel Brizola de filho da P. Você acha que Brizola pode ultrapassar Collor de Mello, Pires Saboia?
Mas a eleição é sempre uma caixa de surpresa, a gente nunca pode dizer o que vai acontecer, o que está depositado no fundo da urna. Mas na realidade, essa eleição presidencial já começa a dar sinais de mudança. Por exemplo, o candidato Afif Domingos, Guilherme Afif Domingos, começa a reagir muito bem nas pesquisas, está subindo muito bem. Eu não quero dizer que o Afif Domingos seja um dos que vai para disputar o segundo turno, mas se pode admitir o seguinte: se ele está subindo, ele está tirando voto de alguém. Teoricamente ele está tirando voto de alguém. Ou será que ele só está pegando o público indeciso? Um outro também que subiu nas pesquisas foi Roberto Freire, candidato do Partido Comunista, que por sinal está com um excelente discurso. Roberto Freire também está subindo. Se ele está subindo, teoricamente está tirando de alguém. Então, quem estaria caindo? Pode ser Collor de Mello. Maluf está subindo. Maluf está subindo, exatamente, Maluf está subindo. Lula já caiu. Covas está subindo também. Então o que ocorre? O pessoal que estava embaixo, quem estava na base das pesquisas, começa a reagir. E essa reação, ela é tirada de alguém. Mas, ô Pires Saboia, quando é que dá para ter uma definição da eleição? Dá para outubro, mais ou menos, já não tem mais jeito de reverter o quadro? Ou você já viu uma história? Eu acho o seguinte, a partir de 15 dias, a partir dos 15 primeiros dias, que a chamada mídia eletrônica estiver no ar, ou seja, a campanha pelo rádio e pela televisão, a partir dos 15 primeiros dias, já se dá para ter uma ideia. Se for feita uma pesquisa de opinião pública, em profundidade, não aquela pesquisa em grupos, pequenos grupos aqui e ali, mas em grupos localizados, mas uma pesquisa ampla, a partir de 15 dias depois da propaganda no ar, propaganda pelo rádio e pela televisão, eu acho que já se tem uma amostragem bem parecida com a realidade, uma coisa assim, que retrate mais ou menos o que vai se encontrar no dia 15 de novembro, depois do dia 15 de novembro, no fundo da urna. Informação aqui do informe JB, Jornal do Brasil de ontem, Pires Saboia. Pelo menos um membro da família Sarney brizolou. É o deputado José Sarney Filho, o Zequinha, do PFL, que está à procura de uma legenda forte para se candidatar ao governo do Maranhão. Veja bem, o Zequinha Sarney, o deputado Sarney Filho, chamado carinhosamente Zequinha Sarney, é candidato em potencial, o mais forte candidato até agora, ao governo do estado do Maranhão. É um candidato fortíssimo ao governo do estado do Maranhão. Se ele brizolou, é claro que ele não brizolou sem ouvir os deputados estaduais, sem ouvir os prefeitos do seu esquema, sem ouvir os deputados federais que formam do seu lado e do lado do seu pai no estado do Maranhão. Por quê? Porque se ele daqui a 12 meses, pouco mais de 12 meses, no próximo ano, ele estará aqui no Maranhão disputando o voto para governador, enfrentando liderança forte como do senador João Castelo, é lógico que ele precisa, desde agora, andar muito sintonizado com todo o grupo político que lhe dá respaldo, para poder chegar lá. Porque se ele assume um palanque agora de campanha presidencial e o seu grupo assume outro palanque, será que ele vai ter condição de se reaproximar para enfrentar a eleição governamental do próximo ano? Agora, é estranho, Pires, porque o presidente José Sarney é a maior vítima dos ataques de Leonel Brizola. Sarney, pai do Zequinha. Mas veja bem, Donizete, até esta altura, todo e qualquer candidato está querendo fazer média criticando o governo Sarney. Por quê? Que os candidatos a presidente da República estão querendo criticar o governo Sarney. Porque o governo Sarney caiu em desgraça. A partir do momento em que o plano cruzado 1, veja bem, estou falando do cruzado 1, a partir do momento que o cruzado 1 não deu certo, aí vem cruzado 2, plano Bressa, etc., e a coisa continuou sem dar certo, sem a política econômica engrenar, a partir deste momento, o governo do presidente Sarney entrou numa política de decesso, entrou numa cotação de decesso na opinião pública. Pires, eu quero só te interromper, porque tem informação agora da Infraero, o supervisor, dizendo que o Brizola já está se deslocando aqui para a TV Timon. Já está saindo? Está saindo, já chegou no aeroporto e está vindo para cá. Chega às 2h10 aqui na emissora. Então nós vamos aguardar. Vamos ficar com o programa no ar até às 2h10. Vamos segurar aqui. E Pires, Sei, mas complementando. Então, os presidenciáveis hoje, se o governo Sarney entrou em desgraça da opinião pública, nada melhor para um discurso de campanha do que todo mundo cair de pau em cima do Sarney. Brizola hoje talvez seja um dos candidatos, os presidenciáveis, que menos critica o governo Sarney. Ele já foi o terrível crítico do governo Sarney no tempo do Plano Cruzado 1, e é bom que a população se lembre disso. No tempo do Plano Cruzado 1, foi a voz corajosa que se levantou contra o Plano Cruzado, foi de Leonel de Moura Brizola. O Lula se levantou, falou alguma coisa, mas logo em seguida refluiu e ficou calado, naquela de, será que dá certo? Se der certo eu me arrebento. Então o Brizola segurou a crítica. Hoje o Brizola não é mais aquele implacável crítico do Sarney. Então isso em política, essas mudanças, são muito naturais.
O Brizola hoje tem tanto discurso para fazer, tem tanto argumento para lançar, que o governo Sarney ele pode deixar por conta dos outros presidenciáveis e não terá prejuízo político. O Brizola culpa muito o Roberto Marinho, até em função desse desempenho dele na campanha presidencial. Eu acredito que se não tivesse que lutar contra o Roberto Marinho, que ele estaria, sem dúvida, liderando as pesquisas de opinião pública em todo o país. Só que Pires e Saboia, o próprio presidente do PDT do Piauí disse aqui, nós já ouvimos o Brizola dizer a nível nacional, e já foi constatado também, comprovado pelas pesquisas, que ele lidera no Rio Grande, no Rio de Janeiro e ganha na terra do Fernando Collor de Mello. Como é que você analisa esse resultado da pesquisa, que dá a vitória do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e nas Alagoas? Bom, vocês são muito próximos da gauchada, vocês são paranaenses, são bairristas. Sabe que o sulista, o pessoal do sul é muito bairrista. Além do mais, a imagem de Getúlio Vargas, a imagem de Leonel Brizola, a imagem dos PTBistas do passado, ainda é muito forte no sul. No extremo sul do país, a imagem do PTB é muito forte. E Leonel Brizola encarna, de qualquer modo, ainda o PTB histórico, não esse PTB de hoje. E é tanto que houve aquela famosa briga com a Ivete Vargas, etc., pela posse da sigla e tudo mais. Então, o sul do país é brizolista, isso aí não tem a menor dúvida. E Brizola vai sair do Rio Grande do Sul, do Paraná, etc., do estado do extremo sul, com a grande maioria de votos. Isso aí não há... Rio de Janeiro e Alagoas. Agora, Alagoas, ele ganhando dentro de Alagoas, aí é um perigo muito grande para Fernando Collor de Mello. Porque o Fernando Collor de Mello é um fenômeno no país inteiro e perde na terra dele, onde ele foi governador 2 anos e 2 meses. Agora eu acho que a gente tem que maneirar, porque daqui a pouco vai transparecer que nós estamos brizolando, viu? Não, a questão não é essa, vamos uma análise fria. Se ele perde no estado dele, no estado de Alagoas, um estado pequeno, onde ele governou 2 anos e 2 meses, governou com mão de ferro, com os veículos de comunicação do lado dele, então pode ser que o mito Fernando Collor de Mello seja um mito muito falso, um bibelozinho fácil de se quebrar. Não é questão de brisolar ou não, é que a gente tem que ser frio. O homem ganha no Rio de Janeiro e Porto Alegre e Alagoas. Isso que eu acho interessante, ganhar na terra. Se o Collor também fosse o primeiro colocado no Rio Grande Amado, que é o seio político de Leonel Brizola, e era um desastre para o Brizola. Era um desastre para o Brizola porque ele provou dentro da terra dele que ele não é bom. Está aqui a nota social aqui do Jornal do Brasil. Aviso aos puxa-sacos. Informa o jornal. No próximo dia 12, o candidato Fernando Collor de Mello faz 40 anos. Quem quiser fazer aquela medinha, né? Aquela puxadinha de saco na hora tradicional. De e tal. Já, nós voltamos. A informação, a última que nós recebemos é de que o presidenciável do PDT deve chegar aqui na emissora para 2h10. Eu tenho uma reportagem aí que fiz no ano passado no Paraná, mostrando, quer dizer, uma coisa fantástica. Um médico muito rico, riquíssimo, detentor de um grande patrimônio, que de repente abandonou tudo, abandonou a nobreza para se transformar em mendigo. É uma história bonita. Está aí a matéria, coloca no ar enquanto a gente aguarda o Brizola. Esse médico, de médico a mendigo. Coloca no ar. Para a população da cidade, ele não passa de um louco varrido, de um débil mental. Louco ou não, porém, o Dr. Oswaldo Alves se sente feliz desta maneira, ainda que enfrentando as discriminações e os rótulos da sociedade. Sociedade que antes da transformação dele, o considerava o melhor médico do município. O que ocorreu foi uma verdadeira metamorfose, uma profunda mudança de imagem e de espírito. Formado em clínica geral pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre, o Dr. Oswaldo Alves chegou em Mandaguari, norte do Paraná, pouco depois de ter recebido o diploma, em 1962. E aqui construiu um bem aparelhado hospital. Fez fortuna na cidade. Tinha tudo que o dinheiro podia lhe proporcionar. Tudo, menos felicidade. Daí a transformação. Trocou a vida de muito dinheiro, de luxo e prestígio, por uma vida simples, como se fosse São Francisco de Assis. Quando eu estava enganjado na sociedade, eu sentia vazios que não poderiam ser preenchidos com os prazeres materiais, com as sensações materiais. Foi aí então que houve a mudança. Busquei nos valores espirituais algo mais que pudesse me preencher aquele vazio da alma que todos nós, num momento ou outro, temos.
Nessas condições eu parti para um vivenciar concreto, real, baseado no ensinamento de Cristo e na sede apostólica, no combate a todos os defeitos, vícios e paixões, que é desta maneira que eu concebo a melhor espiritual, a felicidade, enfim, o verdadeiro objetivo do homem. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é um trecho da oração de São Francisco. Doutor, o senhor se baseou na experiência, no pensamento de São Francisco? Propriamente não, apenas há uma coincidência. Eu me baseei na vida de Cristo, na vida apostólica de Cristo, na sua mensagem original bíblica. Por coincidência, Francisco Bernardoni também teve o mesmo objetivo. Ele, talvez em alguns aspectos, nos serve de exemplo, porque ele foi o primeiro a andar com roupas rotas e descalço. Só nesse aspecto que há essa semelhança grande. E ele também era nobre, né? E abandonou a nobreza para viver mais ou menos assim. Ele fez o mesmo que eu estou fazendo, só porque o que eu estou fazendo não foi inspirado na vida de São Francisco, foi inspirado na Bíblia, no entendimento bíblico. Esta é a ressalva. Mas os objetivos são os mesmos. Ele é um legítimo servo de Deus. E eu sou um admirador de São Francisco. Mas eu queria ficar como discípulo de Jesus Cristo. O doutor Oswaldo Alves fez a doação de todos os seus bens, entre os quais os mais modernos e valiosos equipamentos do hospital dele, que leva o nome de São Francisco. O prédio do hospital está pendente na justiça e deve ir a leilão para pagamento de dívidas com a Previdência Social. Enquanto isso não acontece, ele continua morando nos fundos do hospital. Agora nós vamos mostrar para vocês a nova residência do Dr. Oswaldo Alves. Vocês não reparem porque é muito simples. Aliás, como faz parte desse novo projeto de vida dele. Aqui é uma casa de 2 cômodos, uma casinha de madeira. Aqui nós temos muita lenha. Está um pouco escuro porque aqui não tem energia elétrica. Aliás, também isso fazendo parte da nova filosofia de vida dele. Coisa simples. Um armário de madeira. Essa mesa. 3 cadeiras. E o doutor Oswaldo Alves dorme aqui, no chão. Doutor, então essa é a nova casa do senhor. Muito simples, né? É a casa que eu escolhi. Essa mudança do senhor. É. Né? O senhor acha que assim o senhor faz uma espécie de penitência? Por que, por exemplo, tanta simplicidade? Isso tem um sentido. A nova proposta de vida abandonou o conforto em função da conquista de uma purificação espiritual adequada, porque o conforto e o bem-estar está sempre ligado ao orgulho e à vaidade. Por essas razões a gente submeteu-se a esse vivenciar de simplicidade, com algum sacrifício, com o fim de subjugar esse instinto maior, que é o pecado maior do homem, que é o orgulho e a vaidade. O doutor Oswaldo Alves também mudou totalmente o seu hábito alimentar. Agora ele é vegetariano. Por quê? Nós adotamos esse regime alimentar vegetariano porque achamos que ele está mais condizente com a elevação espiritual, com o nosso propósito de agradar a Deus. Porque a alimentação à base de carne representa sempre uma agressão à natureza. Os animais também têm direito à vida, assim como as plantas e todos os seres que pertencem à criação. Ele fica ocupando uma das salas ainda das instalações do hospital e é aqui que ele faz as consultas gratuitas. Aqui nessa cama, aqui, ele então
analisa os pacientes. E eu estou com um problema aqui, o doutor Oswaldo Alves, generosamente, vai fazer uma consulta também gratuita em mim. Faz favor, doutor. Eu ando com um problema aqui, quando eu respiro fundo, dá uma coisa. Deixa eu olhar, né? Aí, já tá. Ou é mais aqui a pouco? Não, na anterior. Respira normalmente, isso. Agora bem profundamente, dá uma respirada funda. Dói. Bem. Pelo exame não se nota muita coisa. Apenas há um ponto doloroso, pode ser vesicular. Ponto doloroso vesicular, né? Na vesícula. Isso pode provocar dor ao respirar, né? É o mais provável que seja. Ele tem problema de duodeno? Ou duodeno, né? Mas, lógico, aí necessita exames radiológicos para esclarecer. Exame clínico nos dá apenas uma orientação geral. E certo. E dentro dos recursos que o senhor possui, o que o senhor indicaria para mim? O que o senhor me aconselharia? Uma exploração radiológica do aparelho digestivo, incluindo duodeno, estômago, duodeno e vesícula, né? Para esclarecer a causa dessa dor. Ele tem 53 anos e é solteiro, mas adotou uma criança que é excepcional e sofre de hidrocefalia, excesso de água no cérebro, que faz a cabeça crescer além do normal. A criança foi abandonada no hospital pelos pais e o Dr. Oswaldo Alves decidiu adotá-la. Levanta, Marcão. Tem quantos anos? Deve ter 10 a 11 anos. Não fala. Não fala, não fala e não anda. É excepcional? Não fala, não anda e não enxerga. Nada. É excepcional completo. Mas ele tem uma coisa boa. Ele só sabe rir. Ah, é só? Rir e sorrir. Ele não chora. Passa a noite inteira dando gargalhada. Né, Ivan? Quando o Dr. Oswaldo passou por essa transformação, muita gente chegou a pensar que ele não resistiria por muito tempo, que o fascínio do conforto da vida moderna poderia lhe trazer de volta ao convívio social. Quem assim pensou deve estar frustrado. A transformação dele já dura 8 anos. Doutor, passado 8 anos dessa experiência, o senhor diria que hoje, finalmente, o senhor é uma pessoa feliz? Sim, eu posso garantir isso para ti, porque a felicidade é uma conquista espiritual. Ela advém da neutralização dos nossos sentimentos, com a consequência da eliminação dos conflitos da mente. E os conflitos da mente estão muito ligados, ou realmente provém dos nossos impulsos negativos, da nossa idealidade terrena. Uma vez que nós conseguimos suavizar, subjugar esses impulsos, essas paixões, a nossa mente fica clara, fica neutra e nos dá condições daquela paz interior. É isso que eu tenho e eu posso traduzir isso como felicidade. E realmente eu gostaria de dividir essa felicidade que eu tenho com todos. Se eu pudesse, eu faria com muito amor. Moral da história: dinheiro nem sempre traz felicidade.
Carlos Moraes, o comando meio-dia vai ter que ficar por aqui. Nós vamos ficar aguardando. Se o presidenciável Leonel Brizola chegar até às 3 horas, ou chegar um pouco antes das 3, vamos ainda entrar ao vivo. Fazemos aí até às 3 horas. Se ele chegar às 2h30, vamos até às 3. O nosso horário máximo é até às 3 horas da tarde. Se ele chegar mais tarde nós gravamos o programa. Se chegar depois das 3, nós vamos fazer então a gravação. Ou de um comando ou de um jogo aberto para apresentarmos aqui na TV Timon ainda esta semana. Tá, nós ficamos por aqui. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde.